Oi, pessoal! O meu nome é professora Bárbara, eu sou a professora de vocês de História e nós vamos ter a nossa terceira aula sobre o conteúdo da Guerra Fria. Quero apresentar para vocês o nosso intérprete, o Natan. O Natan, então, vai estar com a gente aqui todo o nosso período dessa aula. E eu quero lembrar vocês de não esquecerem do registro de frequência de vocês no Classroom. Ele mudou. Então, você tem que ir lá, clicar no número 1, fazer a atividade obrigatória e realizar essa atividade e enviar. Daí pronto, a sua presença está garantida. Bom, vamos começar a nossa aula? Quais são os objetivos da nossa aula? Discutir o contexto histórico que envolveu duas superforças econômicas, os Estados Unidos com o ideal capitalista e a União extinta, União Soviética socialista. Então nós estamos vendo ao longo de algumas aulas como é que essa disputa de poder nessa guerra, que não foi bem uma guerra, né, com conflito armado, mas como ela movimentou o mundo. Essas diferenças políticas, econômicas, ideológicas e propagandísticas são protagonizadas por duas superpotências, que nós estamos falando sobre elas aqui, né? Não vamos esquecer, Estados Unidos e União Soviética. Bom, para começar essa nossa aula, hoje ela vai falar sobre um assunto muito interessante que ocorreu durante a Guerra Fria. Gente, durante a Guerra Fria, nós tivemos a divisão da Alemanha. Já ouviram falar do Muro de Berlim? Então, nós vamos falar nessa aula como ocorreu essa divisão da Alemanha, como ocorreu essa construção desse muro e como ocorreu a queda desse muro. Bom, aqui nessa imagem nós vamos ter, né, o Muro de Berlim. Se vocês notarem nessa faixa, nós temos um Muro de Berlim e ele está passando pela frente do Portão de Brandemburgo. O Portão de Brandemburgo é um local histórico muito importante para vários contextos históricos da Alemanha. Então, vamos seguir adiante? Bom, o que nós vamos ver nessa aula? A gente vai ver o seguinte, como um muro de concreto, gente, de concreto. Como ele vai ser um símbolo de uma guerra, da Guerra Fria, que também foi uma guerra ideológica. Olha só. Para a gente retomar o nosso conteúdo, vamos dar uma olhada no que a gente estudou até agora sobre a Guerra Fria. Eu preparei aqui um mapa conceitual para vocês. Vamos dar uma olhada? Bom, nós temos a Guerra Fria. Para começar a Guerra Fria, nós temos os dois oponentes, os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos, junto com a União Soviética, vão gerar a corrida armamentista e a corrida espacial. Nessa disputa tecnológica, aeroespacial, entre as duas nações, vão acabar sendo geradas e criadas outras organizações também. Nós vamos ter o Plano Marshall, com a doutrina Truman, que vão guiar as forças econômicas do bloco capitalista. Nós vamos ter a OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, que é uma organização militar que vai dar apoio às nações capitalistas. Do lado soviético, nós vamos ter a Comecon, que também vai financiar as forças e as nações do bloco socialista, e nós vamos ter o Pacto de Varsóvia, que igualmente, assim como a OTAN, vai ser um pacto, um grupo de organização militar que vai financiar e tentar ajudar ali as nações do bloco socialista. O que nós também vamos ter, gente? Nós vamos ter na Guerra Fria uma
perseguição anticomunista, anticapitalista, pelos dois lados, né, com o mercantismo. E a gente vai ter no meio dessa grande propaganda que existiu anticomunista e anticapitalista, nós vamos ter vários conflitos existindo e até nós chegarmos no fim da Guerra Fria. Mas ainda falta muita coisa para a gente ver sobre o fim da Guerra Fria. Hoje, como a gente já viu lá no comecinho, então nós vamos ver um episódio importante desse conflito ideológico, que é a divisão da Alemanha. Vamos lá? Para nós falarmos sobre essa divisão da Alemanha, a gente tem que voltar um pouco atrás, num conteúdo que nós já estudamos, para relembrar algumas coisas. Bom, antecedentes. Conferência de Ialta. Aí a Conferência de Ialta, ela aconteceu em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde os chamados três grandes, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, que na época eram bestes, amigos, né? Eles vão se reunir e vão decidir que parte da porção do leste europeu ficará sob o domínio da União Soviética. E estava tudo legal, porque era isso que eles haviam decidido, né? Mas nós vamos ver o seguinte, que esse intuito era de redefinir a ordem mundial e, em especial, redesenhar o mapa político europeu, particularmente, então, da porção leste. Mas nós vamos ter algumas coisas que vão dar uma mexida e modificar o mundo. Porque no mesmo ano, em 1945, nós vamos ter a Conferência de Potsdam. E essa conferência ela vai ocorrer na Alemanha e novamente vão se reunir os três grandes lá, os três amigos, né? Então, amigos, com o intuito de definir o valor que a Alemanha pagaria pelos atos realizados durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente pelos horrores oferecidos pelo nazismo, e estabelecer a divisão do país. Logo, o objetivo era: vamos tentar reestabelecer essa nação que foi derrotada durante a Segunda Guerra Mundial, mas vamos reestabelecer ela e tomar ela para nós, os grandes países que dominam a política mundial. Ficou estabelecido, então, que os alemães deveriam pagar indenizações e que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação. Bom, essas 4 zonas de ocupação, elas, como nós já vimos em uma aula anterior, elas ficaram divididas entre os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética. Bom, aqui nesse mapa, pessoal, existe uma linha aqui em vermelho que divide a porção da zona de influência soviética, aqui uma flecha, né, apontando, e a outra divisão. Nessa porção aqui nós temos a Alemanha Oriental, que é a Alemanha localizada ao leste da Europa, e a Alemanha Ocidental está localizada ao oeste, na parte ocidental da Europa. Bom, para desenhar e para vocês conseguirem entender melhor como ocorreu essa divisão, aqui tem um mapa, mas a gente vai ver que essa divisão da Alemanha em 4 partes, ela vai ter uma particularidade. Como vocês podem notar, na parte vermelha, que era a parte a qual era dominada pela União Soviética, existe a capital Berlim. E a capital Berlim, a capital da Alemanha, ela, assim como a nação toda da Alemanha, ela também foi dividida. Então, Berlim foi dividida também em 4 partes. Isso é o que vai gerar uma confusão maior ainda. Vamos ver? Bom, a divisão da Alemanha. Na parte dominada pela União Soviética, foi implantado o sistema socialista.
E na parte dominada pela França, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, foi se aplicada a política do sistema capitalista. A capital Berlim, como nós vimos, ela ficou então dividida, uma nação, não era uma nação, era uma cidade, né? Ela ficou dividida entre essas duas ideias. Nós vamos agora ter a nossa atividade número 1. Bom, a atividade número 1 é a seguinte: como foi dividido o território alemão logo após a Segunda Guerra Mundial, após a Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam? Vocês vão ter alguns minutos para poder responder essa atividade.
Bom, vamos ver qual é a resposta correta da nossa primeira atividade dessa aula? A atividade número 1, eu perguntei para vocês como é que foi dividido o território alemão após as duas conferências, a de Alta e a de Potsdam. Correção. A Alemanha ficou dividida em 4 zonas sob a influência de Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. A cidade de Berlim foi dividida entre esses 2 ideais e entre esses 4 países. Vamos seguir adiante para a nossa aula? Em 1949, nós vamos ter um acontecimento que vai modificar a estrutura dessa divisão em 4 partes que existia na Alemanha. Os 3 setores ocidentais, Estados Unidos, França e Inglaterra, eles passam a se chamar República Federal Alemã. E, do outro lado, a União Soviética, ela vai acabar denominando a sua porção da Alemanha como República Democrática Alemã. Mas veja só, agora a Alemanha foi dividida em 2 partes, a República Federal e a República Democrática. Uma é capitalista, a outra é socialista. Porém, Berlim continuava no meio dessa divisão. E aí, como é que uma capital ela ia conseguir viver em meio a essas 2 ideias? Entre os anos de 1950 e 1960, entre essas décadas, olha só o que vai acontecer, gente. Durante esses anos, quase 3 milhões de pessoas, elas deixam a República Democrática Alemã e elas passam a ir em direção às promessas capitalistas da República Federal Alemã. Veja só, nós não podemos esquecer que, através do Plano Marshall, a ideia dos Estados Unidos era oferecer um apoio financeiro às nações que foram destruídas com a Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, a força capitalista ela ofereceu uma ajuda de empregos, de empresas, de criação de indústria, que chamou muito mais atenção das pessoas que viviam na parte soviética, que era a parte dominada ali pelo socialismo. E, em 1961, frente a tudo isso que estava acontecendo, já havia ocorrido a divisão da Alemanha, mas as pessoas estavam saindo da parte soviética e indo para a parte, né, que era dominada pelos Estados Unidos, vai ocorrer o seguinte: a porção, inicialmente, soviética, ela vai decidir construir algo que dividisse a nação, dividisse Berlim e que colocasse pontos geográficos que dissessem, olha, daqui você não pode passar. Em 1961, gente, então, você imagina você, de manhã você levantava e ia para trabalhar, e quando você se depara, existem tapumes que já estão impedindo a sua passagem para uma outra parte. Veja só, gente, é importante a gente ter também uma noção com relação a essa construção do Muro de Berlim, que quem deu um pontapé inicial para a sua construção foi a União Soviética. Mas a existência do muro era a participação dos 2 lados que concordavam com a existência de um muro que dividiria as pessoas entre 2 ideias, entre 2 nações, uma socialista e uma capitalista. Em seu estado final de construção, o muro parecia uma espécie de parede de concreto com uma altura de 3 a 4 metros, pessoal. E eles notaram que, dentro da cidade de Berlim, controlar as passagens das pessoas de um lado para o outro se tornava cada vez mais complexo.
Então, a cidade de Berlim foi o local onde eles percorreram esses muros de concreto por toda a cidade. Bom, aqui eu peguei uma imagem para vocês dos checkpoints. O que eram esses checkpoints? Eles eram postos militares que controlavam o trânsito de pessoas entre os dois lados da cidade dividida. A placa desse lado direito, né, como a gente pode ver aqui, ela traz uma mensagem: você está saindo do setor americano. E ela era escrita em várias línguas porque as pessoas elas tinham a delimitação de em que território elas estavam. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que é de uma construção mais recente do Muro de Berlim, já ali beirando a década de 80, onde nós vamos ver que não era simplesmente só uma construção única de um muro. Existiam toda uma ala de proteção, existiam torres de observação, existiam vigias, soldados que cuidavam para que essa passagem, existia um fosso aqui de observação, áreas onde as pessoas colocavam uma proteção maior. Veja, o Muro de Berlim, ele era protegido militarmente para que os não saíssem de sua área, seja capitalista ou socialista, e atravessassem ele. Uma coisa que é importantíssima para a gente estudar e entender o muro é que o muro, ele era um muro de concreto, mas ele dividia ideias, ele dividia vidas. E esse muro, ele, durante 28 anos, ele contou com mais de 5.000 pessoas que tentaram cruzar ele. Mais de 3.000 pessoas foram detidas. E cerca de 100 pessoas foram mortas na tentativa da passagem de sair de um lugar para o outro. Mais ainda para a gente pensar, gente, sobre essa construção, sobre esse muro, é pensar que durante 28 anos, famílias, amigos, não puderam se ver, porque existia um muro que dividia as pessoas. Ele não era só um muro de concreto que era uma divisão geográfica. Ele era um muro que simbolizava a polarização em dois grupos no mundo. Nós vamos agora fazer a nossa atividade de número 2, né? Que é a seguinte: o Muro de Berlim existiu por 28 anos, separando bairros, cortando cemitérios ao meio e dividindo famílias. Sobre o Muro de Berlim é incorreto afirmar. Então vocês vão escolher uma das respostas incorretas. A. Apesar de todo o aparato de segurança que ele continha, não impediu a fuga em massa de seus cidadãos. B. Tornou-se o maior símbolo da Guerra Fria, pois dividia uma cidade nos dois sistemas econômico e ideológico existentes. C. Sua construção foi motivada pela fuga de alemães ocidentais capitalistas para o leste europeu, porção socialista, através de Berlim Oriental. Vocês terão alguns minutos para responder essa atividade e a gente já retorna.
Bom, vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade? Sobre o Muro de Berlim, é incorreto afirmar que C. Sua construção foi motivada pela fuga de alemães ocidentais, capitalistas, para o leste europeu, porção socialista, através de Berlim Oriental. A fuga, na verdade, foi ao contrário, né? Foram os alemães da parte soviética que fugiram para a porção capitalista. Vamos seguir adiante com o nosso conteúdo, pessoal? Bom, então nós já vimos como a Alemanha foi dividida, nós já vimos como se ergueu o Muro de Berlim, como ele durante décadas dividiu ideias e pessoas, e agora nós vamos ver como é que ocorre o ápice da Guerra Fria, o ápice final, que é a queda do Muro de Berlim. Durante a década de 1980, as duas Alemanhas elas vão conhecer um grande nível de desenvolvimento. Porém, a Alemanha Ocidental, principalmente por causa desse financiamento econômico capitalista, ela vai acabar se destacando. E o desnível econômico e a ausência de democracia na porção soviética vai acabar gerando um descontentamento da população. As pessoas, elas não queriam mais viver naquele mundo dividido, elas não queriam mais um muro que dividiam elas. Talvez mais do que isso, elas não queriam mais o controle de outras nações sobre o seu país. E nós vamos ver então que a queda do Muro de Berlim, nós vamos ver que a União Soviética ali no final dos anos 80, ela já, na verdade, já apontava para um fim. A União Soviética, com reformas econômicas e políticas que estavam existindo naquele momento, já diziam que a Guerra Fria estava a um passo do seu fim. Em 9 de novembro de 1989, vai ocorrer, talvez num sentido histórico, um dos fatos mais importantes do nosso século passado. Ele vai transformar, através de um ato, a história do nosso mundo novamente. Ocorre a queda do Muro de Berlim, e que era o símbolo máximo da Guerra Fria. Nós temos aqui uma imagem do portão de Brandemburgo, quando as pessoas tomam, os alemães eles tomam os portões de Brandemburgo, e vocês vão notar que existem várias inscrições, eles estão em cima do muro, e as pessoas já faziam, na verdade, mais de um ano, a população de ambas as partes já se manifestavam escrevendo e colocando frases políticas, ideológicas, dizendo que elas não queriam mais aquele muro ali. Nós vamos ver, talvez, uma das cenas mais emblemáticas da história, onde as pessoas, os civis, elas vão pegar machados, elas vão pegar com a sua força e elas vão quebrar o muro. Então nós temos aqui algumas imagens das pessoas quebrando o muro, depois com o auxílio de máquinas. E quebrar o muro de Berlim não era só quebrar um muro de concreto. Quebrar o muro de Berlim era acabar com um mundo dividido. Aqui nós temos duas imagens. Uma imagem de pessoas logo após, de turistas e de pessoas vendo ali o muro. E numa outra parte, a gente vai ter a West Side Gallery. Hoje, a Alemanha, pessoal, existem vários lugares de Berlim que você passa e os alemães eles fizeram questão de deixar partes do Muro de Berlim para as pessoas passarem. E as pessoas ainda hoje, elas deixam seus recados nessas porções, pedaços do Muro de Berlim. Talvez a ideia de deixar o Muro de Berlim não é para eles se envergonharem da sua história, mas talvez seja para mostrar o grande sentido da história.
que nós temos que ver o nosso passado, ver as coisas que ocorrem no nosso país e a gente tem que aprender com os acontecimentos históricos, mesmo que eles muitas vezes não tenham sido positivos. Nós vamos ter aqui então a nossa terceira atividade, que é a seguinte: a respeito da construção e queda do Muro de Berlim, selecione a alternativa correta. A. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a capital Berlim foi dividida em 4 zonas de influência. B. A queda do Muro de Berlim aconteceu porque um falso rumor sobre o fim da União Soviética espalhou-se por Berlim. C. A queda do Muro de Berlim abriu margem para a reunificação de Berlim, que se concretizou em 1990. Vocês terão alguns minutos para responder essa atividade e eu já retorno.
Bom, vamos ver agora qual é a resposta correta da nossa atividade? A respeito da construção e queda do Muro de Berlim, selecione a alternativa correta. A alternativa correta é a A. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a capital Berlim foi dividida em 4 zonas de influência. Bom, vamos agora ver o nosso final da nossa aula. Quais são as considerações? O que nós aprendemos nessa aula? Nós estamos estudando a Guerra Fria e nós estudamos um episódio importantíssimo da história mundial, que é a divisão da Alemanha. Então, inicialmente, nós vimos que foi erguido na Alemanha, a partir do ano de 1961, um muro de concreto, mas esse muro de concreto, ele mostrava ao mundo que existia uma divisão ideológica bipolar, né, entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Nós vimos também que o Muro de Berlim, ele durante 28 anos, ele foi o símbolo máximo da Guerra Fria. Veja só, uma guerra ideológica tem como seu símbolo máximo um muro de concreto, uma coisa concreta. E nós vamos seguir adiante para estudar nas nossas próximas aulas o que estava acontecendo no mundo, nas ideias das pessoas, com relação a todo esse período da Guerra Fria, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!